Nós vamos, nesta manhã, abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 26. Eu vou ler os versículos 34 e 35, depois eu vou ler o versículo 46 do capítulo 27. E eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta, porque no decorrer da exposição nós leremos o texto que se compreende entre esses versículos que eu vou ler nesse momento. Gênesis 26, a partir do verso 34. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Vá agora no capítulo 27, verso 46. Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Bendito Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome. Damos graças ao Senhor por esses dias em que olhamos para a tua palavra, a fim de verificar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e para as nossas famílias. Louvamos o teu nome porque a tua palavra anuncia a vinda, a obra do teu Filho em favor da tua igreja, e somos gratos por estar incluídos nela, por termos sido chamados pelo Senhor para fazer parte do teu povo. Que nesta manhã, por meio da tua palavra, que o Senhor venha nos santificar para a tua própria glória. Em nome e por amor de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, nosso tema nessa manhã é propósito em família. E é impossível, creio eu, para nós presbiterianos, quando se fala em propósito, não lembrar do nosso padrão confessional, daquilo que nos ensina o catecismo, o breve catecismo, na sua primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? E a resposta, creio eu, todos aqui devem tê-la na ponta da língua, né? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E por vezes pessoas repetem essa gloriosa resposta do nosso catecismo, sem ter ideia de como é que nós fazemos isso. Como é que se vive para glorificar Deus e para gozá-lo para sempre? Esse é um excelente propósito, esse é o propósito para o qual fomos criados. E se esse é o propósito para o qual fomos criados, esse precisa ser o propósito para a nossa família. Se você for na pergunta 2 do catecismo, ela vai dizer assim: que regra deu Deus para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar? Ou seja, como é que Deus nos ensina a fazer isso? E a resposta: a palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo Testamentos, é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar. Então, se você quer ter um propósito firme para a sua vida e para a sua família diante de Deus, precisa ser glorificar e gozar a Deus, e isso se encontra na Escritura Sagrada. A última pergunta que eu quero citar nessa manhã é a 3. Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? E a resposta: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus, o dever que Deus requer do homem. Dito isso, nós vamos olhar para o texto de Gênesis. E ontem eu falei que a Escritura não nos mostra uma família perfeita, nenhuma sequer. Todas as famílias da Escritura passaram por problemas, enfrentaram dilemas. As famílias que foram usadas pelo Senhor, os homens que foram usados pelo Senhor, todos eles passaram
por tribulações, por provações, pecaram gravemente contra o Senhor Deus. E quando você olha para a família de Isaque, você percebe aqui nesse capítulo que a família não ia muito bem, a começar pela preferência que o pai e a mãe tinham, cada um por um filho. Eu mencionei isso ontem. Enquanto o pai se agradava mais do filho primogênito mais velho, Esaú, a mãe, ela se afeiçoava mais por Jacó. Mas esse não era o único problema dessa família. Você olha aí nos capítulos anteriores e você percebe que este moço, esse primogênito, Esaú, que é aquele que recebe a porção dobrada da herança por seu primogênito, ele não liga para isso. Ele chega um dia em casa esfomeado, Jacó está ali fazendo um prato de lentilhas, e ele então pede aquele prato, e Jacó se aproveita desse momento da fome do irmão, a fim de tirar-lhe a bênção, dizendo: olha, eu troco o direito de primogenitura pelo prato de lentilhas. E Esaú, ele fala de uma forma desdenhosa, ele fala: de que me serve a primogenitura? Eu estou com fome. E por conta do prato de lentilhas, ele rejeita a bênção de Deus. Jacó é este trapaceiro que negocia a bênção. Você tem uma família aqui desunida, e ao mesmo tempo, quando você olha para o texto, você percebe que nada disso foge ao controle soberano do Senhor. O Senhor dirige a história. O Senhor governa a despeito dos pecados dos homens. O Senhor, em sua providência, usa até mesmo os atos maus dos homens maus, a fim de cumprir a sua vontade. E você deve se lembrar que nos capítulos anteriores, o próprio Deus já havia anunciado que Jacó seria maior do que Esaú, que o mais velho seria servo do mais moço. Rebeca ouviu isso quando as crianças brigavam no seu ventre, e ela então buscou o Senhor, e ela ouviu exatamente isso da parte do Senhor. E agora, o momento em que Isaque vai sair de cena e outro vai tomar o seu lugar, está se aproximando. Isaque está velho, e o texto está estruturado de uma forma interessante. Talvez alguns tenham estranhado eu ter lido apenas 2 versículos do capítulo 26 e depois ter ido lá para o capítulo 27. E se você prestou atenção, você viu que o assunto desses versículos é o mesmo, certo? No versículo 34, de novo eu vou ler, diz assim: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, e aí Moisés faz questão de frisar Eteu, e a Basemate, filha de Elon. Eteu. O que você percebe aqui então na vida de Esaú? Esaú já rejeitou a bênção do Senhor, da primogenitura. Esaú agora está quebrando um dos termos do pacto. Ele toma também 2 mulheres. E além de tomar 2 mulheres, ele toma 2 mulheres de fora da sua linhagem. É por isso que Moisés faz questão de frisar aqui que ambas eram etéias. E o resultado disso, no verso 35, ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Ou seja, tanto Isaque quanto Rebeca não se agradaram dessa união. Mesmo Isaque, que se afeiçoava por Esaú. Lá no final, no verso 46 do capítulo 27, você tem a preocupação de Rebeca. Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et, ou seja, por causa das esposas de Esaú. E aí então vem a preocupação: se Jacó tomar por esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? E essa estrutura do texto é bem importante, porque na literatura hebraica, é como se Moisés estivesse aqui. Talvez você tenha um quadro em casa, e você olha para a parede, você tem uma moldura, certo? E o quadro ali dentro daquela moldura.
a função da moldura não é outra senão destacar o quadro. É por isso que você não coloca uma moldura bonita num quadro feio, certo? A moldura não pode ser mais bonita do que o quadro. A moldura tem por função única destacar o conteúdo do quadro. E esses versículos, da forma como estão estruturados, funcionam como essa moldura, destacando aquilo que está então registrado entre estes versos. E então nós vamos ver dentro desses versos 4 propósitos que você precisa ter para a sua família, utilizando a história que está narrada então aqui por Moisés. Qual é o primeiro propósito que você tem aqui? O propósito é simples: seja obediente. Tenha uma família obediente ao Senhor. E aí então eu vou ler dos versículos 1 ao versículo 5 do capítulo 27, preste atenção. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa como eu aprecio, e traze-ma, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Vá até o 4 somente. Veja só, Deus já havia anunciado que Jacó seria maior do que Esaú. Rebeca sabia disso. Isaque sabia disso. Mas Isaque agora, no fim da sua vida, tenta fazer de uma forma diferente daquilo que o Senhor havia estabelecido. Deliberadamente, Isaque está tentando frustrar o propósito de Deus. Deus disse: eu vou abençoar Jacó. Isaque está dizendo: não, a bênção vai para Esaú. É por isso que ele então chama Esaú. O texto está dizendo que ele está envelhecido, ele já não pode ver. E essa questão, essa característica de Isaque na sua velhice, ele não consegue enxergar direito, não reflete só uma condição física, mas reflete também uma cegueira espiritual. Ele não está nem um pouco interessado naquilo que Deus havia revelado. Ele tem um propósito bem firme em sua mente. Ele desobedecerá ao Senhor e abençoará o seu filho mais velho. Ele então chama Esaú, planeja abençoá-lo. Isaque, como eu disse, estava deliberadamente desobedecendo a Deus. Ele conhecia a vontade de Deus, mas ele estava fazendo o contrário. Por que esse homem está agindo dessa forma? E por que muitas vezes nós também agimos dessa forma? Porque, perceba, nós conhecemos a Escritura. Nós até declaramos que ela é a nossa regra de fé e de prática. Nós sabemos versículos de cabeça. Por que é que muitas vezes nós tomamos decisões, tomamos caminhos totalmente diferentes daquele que o Senhor tem estabelecido em sua palavra? E aí então você tem que perceber algo interessante aqui nesse texto. Todas as vezes que você tem no texto bíblico uma repetição de termos, é porque isso é algo importante, geralmente importante. O texto vai dizer o seguinte, veja o versículo 4, 3 e 4. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo. Apanha para mim alguma caça e faze-me uma comida saborosa. Essa expressão aí, comida saborosa, ela vai aparecer várias vezes no texto bíblico. Quer ver? Dê uma olhada comigo. No verso 4 apareceu, veja no verso 7. Traze a caça e faze-me uma comida saborosa. Verso 9. Vai ao rebanho, traze-me 2 cabritos, deles farei uma comida saborosa, ou uma saborosa comida. Verso 14, ele foi, tomou-os e os trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida. Verso 17, então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado.
Além desses termos, você vai ter a questão do comer desta comida. Veja no versículo 19, parte B: levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça. Verso 25, então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho. Lá no verso 31, e fez também ele uma comida saborosa e trouxe ao seu pai. Ele disse, longe de ser uma aula de culinária, o que o texto quer mostrar é algo bastante importante. Por que é que Isaque se afeiçoava de Esaú? Porque Esaú era aquele que satisfazia a um desejo do seu coração. Ele amava comer da caça do seu filho. A expressão que aparece aí logo no verso 4, pode ser traduzida assim: e faze-me uma comida saborosa como eu amo. E não há problema algum em apreciar comida, certo? Não há problema algum em você apreciar qualquer coisa que não seja proibida pelo Senhor, é claro. O problema é quando aquilo que você aprecia, aquilo que você gosta, começa a ganhar tanto espaço no seu coração, que começa a governar a sua vida. Esse é o princípio que Paulo vai estabelecer lá no Novo Testamento, quando ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. O problema não são as coisas lícitas, o problema é ser dominado por estas coisas lícitas, porque quando nós somos dominados por alguma coisa, por qualquer coisa que seja, nós estaremos dispostos a pecar por isso. Nós estaremos dispostos a ir contra a lei do Senhor, e nós vamos deixar de lado o propósito de obedecer a Deus, porque nós temos agora outro Deus, um falso Deus, que está tomando o lugar do verdadeiro Deus. E é esse falso Deus que vai ditar agora a forma de vida. Como é que eu vou me comportar, o que eu vou fazer, o que eu vou pensar. É por isso que a Bíblia combate tanto a questão da idolatria do coração, porque quando nós abrigamos os ídolos do nosso coração, nós somos controlados por estes ídolos. Essa é a razão de Jesus ter dito no Novo Testamento que onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Pois aquilo que controla o seu coração, controla a sua vida, e este homem então está controlado pelo desejo de saborear uma caça. E ele ama tanto isso, que o filho, que é aquele que satisfaz esse desejo, vai ser agora alvo da sua bênção. Eu não me importo com o que Deus quer fazer, eu vou abençoar esse moço. É esse moço que traz alegria para o meu coração. É esse moço que satisfaz os meus desejos. Isaque, nesse momento, não tem como propósito obedecer a Deus, mas obedecer aos desejos do seu coração. Desejos que estavam à frente da vontade de Deus. É por isso que você precisa ter como desejo firme para você e para a sua família obedecer ao Senhor. Porque não são poucas as vezes, como eu disse, que nós tentamos também fazer coisas contrárias àquilo que Deus estabelece. A começar pela forma como nós estabelecemos a nossa família. Eu tenho dito isso aqui nesses dias. Por vezes os jovens não procuram esposa ou esposo baseado nos critérios da Escritura, mas baseado simplesmente naquilo que eles estão vendo, naquilo que os seus olhos se agradam. Ao invés de verificar se o futuro cônjuge, ou aquele que se pretende ser o futuro cônjuge, é alguém temente a Deus, piedoso, obediente aos pais, envolvido com a igreja, não se olha essas coisas e se deixa para depois. Se for crente, aí tá bom, é melhor ainda, né? Mas geralmente os critérios são: é bem-sucedido, é trabalhador. E há muitas pessoas que não temem a Deus que são bem-sucedidas.
que são trabalhadoras, mas esse não é o critério. Uma vez, eu estava falando sobre esse assunto, né, na igreja, e uma senhora levantou a mão e falou assim: mas pastor, e se for o propósito de Deus salvar essa pessoa? Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, né? Sobre o tal namoro evangelístico, que não tem na Bíblia, mas o pessoal inventa que tem. Bom, eu não sei se Deus em sua misericórdia vai salvar alguém. Eu sei que quando alguém se propõe a tomar alguém de fora do povo de Deus, está deliberadamente indo contra a vontade revelada de Deus. É isso que você tem aqui, por exemplo, quando Esaú toma mulheres de fora do povo, e isso se torna amargura para o coração dos pais. E aí então, eu fiz uma pergunta para aquela senhora. Falei assim: se o seu filho chegasse em casa com uma mulher, com a namorada bonita, e você perguntasse assim, e falasse assim: eu quero casar com essa moça, mãe. Você perguntasse: onde é que foi que vocês se conheceram? E o seu filho dissesse o seguinte: olha, tem ali a orla de Camburi, talvez alguns aqui conheçam lá em Vitória, a praia de Camburi. Na orla de Camburi à noite, tem ali várias prostitutas que ficam fazendo o ponto ali na praia. Eu estava passando na praia um dia e vi essa moça prostituta, olhei e gostei dela. E pensei assim: eu vou mudar a vida dessa moça, eu vou fazer dela minha esposa, e eu vou me casar com ela, ela vai mudar de vida agora. E diante dessa palavra do seu filho, a senhora diria assim: quem sabe o Senhor tem propósitos para essa moça? Era isso que você diria? Ou imagine a sua filha chegando em casa com um rapaz, e ao ser questionada: onde é que você conheceu esse rapaz? Esse aqui é o dono, é o chefe da boca de fumo aqui do morro. Você também diria: quem sabe o Senhor tem propósitos para esse rapaz? E ela ficou muda, porque essa pergunta só é feita quando o pretendente é alguém com uma boa carreira, bem sucedido, de uma boa família, de nome. Aí Deus tem propósitos. Sabe por que existe um tipo de questionamento assim? Porque o coração não almeja um casamento piedoso, mas um casamento onde há, entre aspas, segurança e estabilidade financeira. E muitos casamentos têm sido estabelecidos assim, ou seja, a palavra de Deus diz uma coisa e a pessoa faz de outra forma, e começa a justificar os desejos do seu coração. É por isso que você precisa ter como propósito na sua vida obedecer ao Senhor. Aquilo que Ele diz sobre como funciona a sua família precisa estar bem na sua mente e no seu coração. Cuidado para não ser achado em falta como Isaque, que a despeito de saber exatamente o que Deus vai fazer ou quer fazer, diz: eu tenho um caminho melhor, eu tenho um plano melhor, eu tenho um propósito melhor, eu tenho uma maneira melhor. O Senhor está equivocado. Mas veja ainda um segundo propósito para você e para a sua família. Primeiro, obedeça às ordenanças de Deus. O segundo, confie em Deus. Veja do verso 5 ao verso 17 agora. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça, faze-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Levá-las a teu pai, para que coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar
e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os, os trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele de cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Isaque é aquele que diz: Deus está errado, eu vou fazer diferente. Deus está enganado ao querer abençoar Jacó. A bênção precisa ir para Esaú. Eu vou consertar o plano de Deus. Rebeca é aquela que olha para a situação, porque o texto diz que ela está ouvindo. O pai chama o filho, ela ouve. E quando ela ouve, ela pode ter duas reações. A primeira é: quão tolo é o meu marido. O meu marido acha que vai mudar o plano de Deus. Que homem insensato. E descansado, confiado. Ela ouviu de Deus que o mais novo seria maior do que o mais velho. Mas essa mulher não confia em Deus. Ela de fato acha que o marido vai estragar o plano de Deus. Olha, o seu pai vai estragar tudo. Nós precisamos ajudar o Senhor. Nós precisamos corrigir o erro do seu pai. Então vamos fazer, sabe o quê? Vamos pecar. O problema de Rebeca é exatamente amar demais a Jacó. Mais do que ela ama o Senhor. Porque ela não está preocupada com a glória de Deus, com o plano de Deus e com o propósito de Deus. Ela está preocupada porque o filho amado não receberá a bênção. E você sabe disso porque ela está pecando. Uma das formas de você verificar os ídolos que governam o seu coração é saber se você peca por alguma coisa, para ter alguma coisa, ou se você peca porque você não conseguiu ter alguma coisa. Eu sempre lembro da minha filha pequenininha, na época ela era pequenininha, para exemplificar isso. Fernanda era bem pequitinha, lá em casa a gente colocava ela no berço para dormir à noite, tinha quase um ritual, botava a chupeta na boca dela, ela dormia, quando ela adormecia a gente tirava a chupeta da boca dela. Aí no outro dia de manhã ela acordava e falava assim: acordei bem. Porque ela aprendeu toda manhã, a gente ia lá no quarto e falava: dormiu bem, filha? E aí então ela falava todo dia de manhã: acordei bem. Aí um dia Poliana teve de sair e eu fiquei em casa trabalhando e coloquei Fernando no berço. Coloquei a chupeta na boca dela e ela falou, acho que enrolou uns 15 minutos, 20 minutos, rola para cá, rola para lá no berço, canta. E eu estou só ouvindo. Passou esses 20 minutos, ela falou assim: papai, acordei bem. Aí eu fui lá no quarto. Você, menino, você nem dormiu ainda? Dorme aí. Eu querendo trabalhar. Não, acordei bem. Não, minha filha, você não dormiu, acordei bem. Falei, então tá bom. Tirei a chupeta dela, tirei ela do berço, botei ela sentadinha no sofá e fui pro computador trabalhar. Aí ela olhou para mim toda bonitinha e falou assim: papai, me dá a peta. Eu falei: não, senhora, peta é para dormir, você não quis dormir, não tem peta não. Poxa, papai, só um pouquinho. Toda bonitinha. Não, Fernando, não tem chupeta não. Ah, papai, só um pouquinho. Você sabe o que ela está tentando fazer comigo? O que filhos fazem, manipulam, certo? Manipulam. Só que o coração do pai estava muito duro naquele dia. Eu falei: Fernanda, não tem chupeta. Então veja, manipulação é pecado. Ainda que ela não tivesse consciência disso. Esse é o pecado por ignorância que você tem na Bíblia, certo? Ela não sabe que é pecado, mas ela está pecando.
Então ela está pecando porque ela ama a chupeta. Aquela chupeta é mais importante que o pai dela. E ela está a ponto então de agradar o pai para ter a chupeta. Então quando você peca para ter alguma coisa, isso aí é o ídolo do seu coração. Mas tem o outro lado. O outro lado foi: Fernanda, não tem chupeta. Aí o pessoal da década de 80 aí vai lembrar. Vocês lembram dos Gremlins? Gremlins, aqueles bichinhos todo bonitinho, fofinho, que não alimentava, jogava água, viravam um monstrinho. Pois a menina botou o dedinho assim, ó, falou assim: eu quero a peta. Começou a brigar. Eu falei: agora ela endoidou total, né? Além de não ter a peta, vai levar uma palmada. Por que ela está brava agora? Ela está brava porque ela não conseguiu o que o coração tanto queria, tanto almejava. É assim que você descobre o que governa o seu coração. Se você está muito frustrado quando alguma coisa deixou de acontecer, talvez isso ocupe muito lugar no seu coração. Como eu já disse, Jesus afirmou que o que governa o seu coração, governa a sua vida. Mas há um princípio aqui interessante nesse texto. Porque quem sabe o que governa o seu coração, também tem o poder de governar a sua vida. Rebeca sabe que Isaac ama uma comida saborosa. Sabe o que ela vai fazer para tentar consertar o plano de Deus? Está aí no texto. Ela chama então Jacó e diz o seguinte: seu pai ama comida saborosa? Vá lá, pegue os 2 cabritos, eu vou fazer a comida saborosa e o seu pai vai te abençoar, achando que você é o irmão dele. E ela arquiteta todo um plano, porque Jacó, apesar de trapaceiro, não era bobo. Ele falou: mãe, não vai dar certo não, porque nós somos muito diferentes. Meu irmão é cabeludo, eu sou liso. Não, fique tranquila aí. Foi lá e cobriu o braço, cobriu a lisura do pescoço. Pega uma roupa do seu irmão, vista a roupa do seu irmão. Ela arquitetou todo o plano e deu ao marido aquilo que o marido tanto amava. Ela está de fato aqui tentando controlar a vida do seu marido, porque ela sabe que ele é dominado pela comida saborosa. E se você não tiver por propósito confiar em Deus, por exemplo, na educação dos seus filhos, nós temos visto aqui como que ele precisa ser: inculcar neles a palavra de Deus, mostrar a eles propósitos corretos. Por que nós fazemos as coisas de forma correta? Porque Deus precisa ser glorificado. Mas pense naquele exemplo que eu dei ontem, do filho que está prestes aí a fazer uma faculdade. Ele é adolescente, mas ele não gosta muito de estudar. E ao invés de falar e ensinar e pastorear o coração do adolescente, dizendo: você precisa fazer tudo para a glória de Deus, e o seu estudo é para a glória de Deus, o pai diz assim: vamos fazer um trato. Se você passar na faculdade, eu te dou um carro. Opa, espera aí. Não há problema nenhum o pai querer dar um carro a um filho, Não há. Mas há problema quando o pai usa aquilo que o filho tanto deseja, que é o carro, para manipulá-lo e fazer dele agora um bom estudante. Porque o que está sendo ensinado no fim das contas é: quando as coisas forem vantajosas para você, faça. Quando não tiver nada em troca, não faça. É isso que está sendo ensinado. Manipulação serve para isso. Dá certo manipular? Por vezes. Mas a manipulação só dá certo enquanto aquela pessoa que está ali do outro lado tem interesse no que você tem para oferecer. Eu aconselhei certa vez um casal que chegou lá no meu gabinete. E aí então a esposa dizia assim: pastor, eu trabalho igual uma condenada. E aí eu chego em casa, meu marido larga as roupas tudo no chão, os meus filhos não me ajudam a lavar louça, meu marido não me ajuda com nada dentro de casa.
Essa mulher queria um marido que fizesse aquilo que a Bíblia diz para fazer, viver a vida comum do lar com ela. O desejo dela é um desejo pecaminoso em si? Não. Não há mal em desejar um marido mais prestativo, não há mal nenhum. O problema é a forma como ela lidou com a situação. Como é que eu vou conseguir um marido prestativo? E aí então ela dizia o seguinte: então, pastor, quando eu fico muito brava com ele, eu me nego a ter relacionamento com ele, sexual. E o marido estava lá, do lado lá, confirmando toda a história. Eu falei, muito bem. E aí o seu marido muda? Eu falei, muda, pastor, muda. Ele começa a arrumar a casa. Então veja o que está acontecendo aqui. A esposa sabe o que o marido quer, certo? Esse meu marido quer namorar de noite. Ela quer a casa limpa. Então ela diz, limpe a casa e de noite a gente namora. Beleza? Ele limpou a casa. Virou o Tasmania da limpeza, limpou tudo, ficou um brinco. Aí à noite teve o seu namoro. Mas o marido sabe o que agrada a esposa, não sabe? O marido sabe que toda vez que ele quiser namorar, é só ele limpar a casa. E a pergunta aqui é, quem é que está manipulando quem na história? E aí se você olhar para o casal, você vai falar assim, puxa, vocês estão vivendo muito bem, né? Não está brigando, cada um tem o que quer, mas ambos estão escravizados pelos desejos do coração. E isso só funciona até o marido perder o interesse pela esposa. Ou até a esposa resolver que além do banheiro limpo, ela também quer a sala e o quintal. Porque você não consegue manipular alguém que não esteja interessado no que você tem para dar. Manipulação é pecado. Manipulação é não confiar em Deus. É fazer o que esta mulher está fazendo. É usar o desejo do coração do outro a fim de controlá-lo. E quando nós fazemos essas coisas em família, nós estamos demonstrando que nós no fundo não confiamos em Deus. Nós temos o nosso caminho. Nós temos o nosso jeito. Nós temos a nossa forma. Eu vou dar um jeito nesse homem. Eu vou dar um jeito nessa mulher. E ao invés de orar pela esposa, eu manipulo. Ao invés de orar pelo marido, a esposa manipula. Ao invés de instruir os filhos, há manipulação. E há uma família escravizada por ídolos. Coisa que a Escritura diz, para não voltarmos a ser, nós somos libertos por Jesus Cristo, para não sermos escravizados por mais ninguém. Lembrando o que eu disse sobre Paulo, todas as coisas são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então tenha como propósito confiar em Deus, não tente fazer as coisas do seu jeito. Deus tem um propósito, e Deus em sua providência cumpre os seus propósitos. Se você olhar o nosso ensino confessional, vai ser exatamente esse. Deus, antes de criar todas as coisas, decretou tudo o que acontece. E como é que Deus executa, cumpre os seus decretos? Por meio das obras da criação e por meio da providência. Deus dirige a história. Não há possibilidade de alguma coisa sair fora daquilo que Deus estabeleceu. Nem mesmo as histórias mais trágicas que você já ouviu ou que você já vivenciou. É claro que Deus não é o autor do pecado, isso é muito claro, e está muito claro aqui no texto, porque Deus está cumprindo os seus propósitos, mas Isaac está pecando porque ele ama a comida saborosa e o filho que lhe dá a comida saborosa. Rebeca está pecando porque ela ama o seu filho mais novo. Cada um está agindo segundo o seu coração, segundo aquilo que deseja o seu coração. É por isso que Tiago vai explicar no Novo Testamento que cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, quando este o atrai e o seduz.
Então busque fazer a vontade de Deus, ainda que aparentemente as coisas estejam erradas. Vai dar errado. Como Rebeca está dizendo aqui, esse homem vai estragar tudo. Esse homem vai conseguir fazer diferente do que Deus estabeleceu. E isso tem a ver com a sua família e com a forma como você vai se conduzir dentro do seu lar. Lembre que a história pertence a Deus e entenda, confie em Deus, porque Ele vai cumprir os seus propósitos apesar do pecado. Veja, do verso 17 ao verso 19, você tem assim: então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso, meu filho? Como é isso que pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui, para que te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, quando o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as do seu irmão Esaú. E o abençoou, e lhes disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe, ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te e dá um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra, da fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos, nações te reverenciem, sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, abençoado o que te abençoar. Perceba, Isaque está pecando, Rebeca está pecando, e Deus está fazendo o que Ele quer. E Deus soberanamente está governando a história a despeito do pecado. O Senhor cumprirá os seus propósitos. Jacó consegue enganar o seu pai, apesar do pai estar ressabiado. A voz está diferente. Chega para cá, para eu te apalpar. Botou a mão, está peludo. Não satisfeito, ele falou: chega para cá, meu filho. Abraçou e deu um cheiro no filho. A roupa do irmão estava ali. O plano de Rebeca, joia. Convencido então que ali estava Esaú, Isaque abençoou a Esaú. Não foi a Jacó. Sim, mas ele está achando que é Esaú. Ele acha que está conseguindo ser bem sucedido no plano dele. Eu estou dando a bênção ao meu filho mais velho. E Deus está cumprindo o propósito da bênção chegar em Jacó. As palavras que ele pensa estar destinando a Esaú confirmam o que ele havia dito antes deles nascerem: sê senhor dos teus irmãos, o mais velho será servo do mais moço. E confirmam aquela promessa dada a Abraão, quando ele diz: maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Foi isso que Abraão ouviu. Deus então está continuando o seu pacto, sendo fiel à sua aliança. Deus vai cumprir os seus planos, não se preocupe com isso. Você não precisa tentar ajudá-lo, você não precisa desconfiar disso. E isso é importante quando nós estamos em crises no casamento e procuramos ajuda. Mas procuramos ajuda antes das coisas ficarem muito ruins, porque por meio da palavra Deus pode restaurar casamentos.
Deus pode transformar corações. Deus transformou o coração de Jacó, do enganador. Mas nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nós precisamos confiar que ela é útil para o ensino, para a correção, para a admoestação, para a educação na justiça. Nós precisamos confiar que ela é útil para tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós precisamos confiar que Deus quebranta corações. Porque se nós não confiamos nessas coisas, nós tentamos resolver os problemas do nosso lar de outra forma, negando, se escondendo, divorciando. Nós precisamos olhar para a Escritura e saber que nós temos um Deus poderoso que prometeu agir por meio da sua palavra. Então, se você passa por problemas na sua família, não receie em procurar os pastores da sua igreja. Não receie buscar conselho da palavra do Senhor. Creia que Deus pode transformar, mas nós precisamos fazer também aquilo que Ele manda fazer. Confiar, buscar a santificação. Mas às vezes nós escolhemos caminhos aparentemente mais fáceis. Eu sei que há momentos em que o divórcio ele é até tolerado por Deus, né? Deus abre aí algumas ocasiões em que pode haver o divórcio. Mas tem havido o divórcio dentro das nossas igrejas por coisas tolas, por coisas que a Escritura não diz. Não é por adultério, não é por abandono no lar, é porque eu não te amo mais, é porque você não me dá mais alegria, é porque eu não gosto mais de ficar do seu lado. A palavra de Deus tem respostas e restaura relacionamentos, mas você precisa confiar nisso, e precisa confiar que todas as circunstâncias pelas quais você passa não fugiram ao controle de Deus, nem essa aqui, porque Deus está tratando aqui com todos os corações, com o coração de Isaac, com o coração de Rebeca, com o coração de Jacó. Não se engane, Deus não está deixando os seus servos de lado, mas Deus está usando todas as circunstâncias para fazer aquilo que Paulo diz que acontece. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usa essas circunstâncias para moldar a nossa vida, para nos forjar a imagem do Senhor Jesus Cristo. Então confie em Deus, Ele é poderoso para cumprir a sua agenda. Ninguém vai frustrar o plano de Deus, ninguém. O terceiro propósito, tem o propósito de se arrepender verdadeiramente. Do verso 30 ao verso 40, você tem assim: mal acabara Isaque de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa, a trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, come da caça do teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito. Respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, eu o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras do seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, nenhuma bênção para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi,
que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Esaú, aquele que desprezou a bênção por um prato de lentilha, aquele que não ligou para os termos do pacto ao tomar esposas de fora do povo, aquele que tomou 2 esposas, não ligando para o padrão que Deus havia estabelecido, viu agora que perdeu a bênção e ele está com remorso. Ele não está arrependido. E se você quiser saber a diferença entre remorso e arrependimento, ela é simples. Arrependimento é o lamento pelo pecado contra um Deus santo. Remorso é o lamento porque você perdeu o que você queria, ou por causa das consequências daquilo que você fez. Ele não está lamentando ter desdenhado da bênção, ele não está lamentando ter tomado 2 mulheres de fora do povo. A única coisa que ele lamenta: eu perdi a bênção. E ele não fala só eu perdi, ele fala: o meu irmão me roubou. Ele ainda dá uma torcida aqui na história, porque ele negociou a bênção. Ele vendeu o direito de primogenitura, e agora então ele está aqui chorando, dizendo que também quer uma bênção. E aí então, ele está amargamente com remorso. Se você quiser uma explicação a respeito disso, veja Hebreus capítulo 12. E lá no capítulo 12 de Hebreus, quando o autor chama a igreja a seguir a paz e a santificação, no verso 14 do capítulo 12, você tem assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. O que Esaú está dizendo lá? O meu irmão me roubou. Não, aqui Hebreus está dizendo que ele vendeu o direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. E esse texto confunde algumas pessoas, né? Porque uma leitura rápida parece que ele buscou arrependimento e Deus o rejeitou, mas calma lá. A Bíblia não é bem clara quando ela diz que um coração compungido e contrito não é rejeitado por Deus? Se este moço estivesse arrependido, Deus o teria perdoado. Mas o que ele buscou com lágrimas? Nós lemos agora. Acaso tens apenas uma bênção, meu pai? E chorou. Ele chorou porque ele perdeu a bênção. Ele não estava arrependido. E por vezes, meus irmãos, o nosso lamento em família, a nossa tristeza, não é porque nós entendemos que nós estamos pecando contra um Deus santo, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. A nossa tristeza e o nosso lamento é por causa das consequências dos nossos atos. Tem muitos maridos e mulheres que só não levaram a cabo o adultério, não por causa do Senhor, mas por causa do medo das consequências. Aqui já aconteceu o adultério. Se um homem olhar para uma mulher com o coração impuro, já adulterou com ela, não é isso que Jesus diz? Mas a consumação do adultério não passa pelo eu não posso pecar contra Deus e contra minha esposa.
é o que vão dizer de mim se me descobrirem? O que os meus filhos vão achar do pai que traiu a mãe? E o que impede de pecar não é o Deus Santo, mas é o medo do julgamento de outros pecadores. E por vezes, muitas vezes, o lamento é o remorso. É por isso que é tão difícil, às vezes, você ter um casal de namorados onde existe gravidez fora do casamento, que se apresenta ao conselho dizendo: nós estamos arrependidos. Estão ou não estão? É arrependimento de verdade, ou é simplesmente algo que vai crescer a barriga e todo mundo vai saber? É difícil, não é? Eu fui pastor em São Paulo e 2 casos diferentes para ilustrar isso. Chegou 2 jovens querendo casar rapidamente e falaram para o pastor titular assim: não, nós precisamos casar rápido porque eu vou mudar de cidade para abrir uma firma e a gente quer casar logo, a gente já ia casar mesmo. Aí o pastor apertou para cá e para lá, resultado, a moça estava grávida. Eles queriam casar rapidamente e depois ia nascer um menino prematuro com 4,8 kg. Estavam arrependidos? Não estavam. Mas houve outro caso de um casal que chegou lá dizendo: pastor, nós estamos em pecado, nós estamos tendo relacionamento sexual sem ter casado. A primeira coisa que você pensa é qual? Está grávida. Mas o rapaz, ele já tinha sido casado e ele já tinha feito vasectomia, só se fosse um milagre. Ele não podia ter filhos mais. Eles estavam arrependidos. Ninguém sabia, mas eles foram impactados pela palavra de Deus e foram confessar o pecado. Um era remorso. O que eu fiz com a minha vida? O que as pessoas vão pensar? Como é que vai ser o nome da nossa família por um casamento, por uma gravidez fora do casamento? O outro não. O outro é: nós não estamos levando nossa vida a sério com Deus. Então, em família, nós precisamos sondar o coração para saber se o nosso lamento é de fato arrependimento. Se é, louvado seja o Senhor por Jesus Cristo, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós não estamos imunes ao pecado. Nós vamos pecar. Nós precisamos nos esforçar para viver de forma piedosa, mas nós vamos pecar. O problema é quando nós não reconhecemos o pecado, não confessamos ao Senhor, não buscamos restauração. Deus não quer o nosso remorso, mas o nosso arrependimento. Último propósito para sua família: não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Veja o verso 41 ao 45. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo: retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá. Por que hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar por esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Eu disse aqui que Deus usa até mesmo os atos pecaminosos dos homens para cumprir os seus propósitos, e isso soa no ouvido de algumas pessoas assim: então beleza, não tem problema,
Eu quero casar com alguém não crente. Eu vou casar, Deus está cumprindo o seu propósito. Mesmo se eu adulterar, eu vou casar, Deus está cumprindo o seu propósito. Eu não tenho dúvida de que Deus está cumprindo os seus propósitos na história. E você não deveria ter. Entretanto, você também não deveria ter dúvidas de que pecado traz consequências. Nós não brincamos com o pecado. Nós não tomamos decisões pensando, talvez seja essa a vontade de Deus, como aquela mulher que me respondeu dizendo isso. Como é que o senhor sabe que Deus não quer salvar fulano de tal? Eu não sei, mas eu sei que Deus não quer que crentes casem com não crentes. Isso eu sei. Agora, se um crente casar com um não crente, isso fugiu do propósito de Deus? Era propósito de Deus? Não, não era. Era propósito de Deus. Por que você sabe que era? Aconteceu. Se não fosse, não tinha acontecido. Mas você não pode supor isso. Eu não posso sair da minha casa brigado com a minha esposa, dizendo assim, hoje eu vou adulterar, e planejar isso, porque eu não sei sequer se eu vou estar vivo. Eu só sei que algo foi decretado por Deus, porque já passou. Então daqui para trás na sua vida, você olha e não teve nada que não tenha sido decretado por Deus. Mas daqui para frente, o que te orienta é a Escritura. É aquilo que Deus revelou para o seu povo. Você sabe que Deus disse para não dar mau testemunho ou falso testemunho, está na lei. Mas você sabe que Deus usou o falso testemunho de homens, a fim de que Jesus fosse condenado. E sabe o que aconteceria se Deus não usasse o falso testemunho dos homens para Jesus ser condenado? Ele não seria. Ele não tinha pecado algum. Pilatos já tinha dito isso. Não vejo nele crime algum. Deus usou o pecado daqueles homens para que Jesus fosse à cruz padecer pelos pecados. Mas aqueles homens eram culpados. Esse é o sermão de Pedro em Atos. Cristo foi entregue pelo determinado desígnio de Deus. Vocês mataram. Então não fique imaginando aí que não tem problema um pecado, porque Deus vai usar isso também, se Ele quiser, porque pecado traz consequência. Veja só, Esaú passa a odiar o seu irmão, ele quer matar o seu irmão. Aquilo que já estava estremecido fica pior. A mãe que amava o seu filho mais moço, vai ter agora que ficar longe do seu filho. Ela está com medo de perder o filho, ela manda ele embora, e o texto diz assim, passa com ele alguns dias. Ele ficou mais de 14 anos longe. Como é que você sabe disso? Porque ele trabalhou 7 anos por Raquel, 7 anos por Lia. Ele ficou mais de 14 anos longe da mãe. E mais, essa mulher agora está com o seu coração aflito, porque ela está preocupada com o que Jacó vai fazer. Será que ele vai fazer como o irmão dele? Será que ele vai tomar mulheres de fora? O pecado do irmão de tomar as mulheres traz amargura para o pai. O pecado traz consequências, o pecado bagunça a vida. E a pior das consequências do pecado é a cruz de Cristo. O Senhor Jesus foi traspassado pelos pecados. Pecados sempre trazem consequência. Então não brinque. Se Deus ordena fazer algo ou não fazer algo, leve a sério. E considerando que Deus é mais sábio do que nós, que os caminhos dele não são os nossos caminhos, os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Atente à sua palavra, ainda que aparentemente aquilo não faça sentido. Talvez o povo de Israel, ao ouvir de Deus, dê 7 voltas aí em volta da muralha de Jericó, pode ter pensado, mas que relevância que tem isso, né? Qual o sentido? Agora grita. Mas eles obedeceram, eles creram,
eles viram Deus cumprir aquilo que Ele disse que ia cumprir. Confiaram no Senhor. Mas saiba, ainda que Deus puna o pecado, existe redenção para quem se arrepende verdadeiramente. Então tenha como propósito para sua família não brincar, não transigir com o pecado. Você não precisa ser escravo do pecado, porque Jesus te libertou ali na cruz do Calvário. Enquanto você cala o seu pecado, à semelhança de Davi, haverá sofrimento. Mas aqueles que confessam os seus pecados têm o fardo retirado das suas costas, são livres novamente para adorar o Senhor Deus. Propósitos para sua família: obedeça às ordens do Senhor, confie no Deus que está cumprindo os seus propósitos. Confie. Você pode até orar ao Senhor pedindo o que você quiser pedir, mas lembre-se de confiar e de se submeter. Foi isso que Cristo fez. Perto do Calvário, Ele de joelhos no Getsêmani orou ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero. E Ele tinha orado antes disso, dizendo: eu te consumei, eu te glorifiquei, consumando toda a obra que o Senhor me confiou a fazer. Jesus foi obediente a todo o plano e a todo o propósito do Pai. E a bênção que é dada aqui a Jacó, ela é plenamente estabelecida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus é aquele que reinará sobre todos os povos. Jesus é aquele que será reverenciado em todas as nações. Jesus é aquele que é Senhor dos irmãos. Jesus é aquele que abençoa os que o bendizem, mas que pune aqueles que o maldizem. A bênção era para além de Jacó, mas para o descendente da mulher que se fez carne, que padeceu, que sofreu por nós, que ressuscitou, que ascendeu aos céus, que está assentado à mão direita do Pai, reinando, intercedendo por nós, nos falando por meio da sua palavra. A bênção apontava para aquele que é o profeta, sacerdote e rei da nossa vida e da nossa família. Portanto, tenha como propósito aquilo que nós confessamos como fé: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vamos orar.